E há também uma questão que é complicada. Quando se fala em educação, automaticamente se pensa em escola. E eu venho da faculdade de educação, né? E uma das questões que eu faço, que eu marco constantemente nas aulas, nos espaços em que eu falo, enfim, eu sou professor da faculdade de educação, não da faculdade de escolarização. Quer dizer, para mim a educação é um processo muito mais amplo, né? Nós conversávamos sobre a questão da literatura e não se dá só na escola, né? Por isso que eu gostaria de perguntar também, parafraseando aqui o Gusdorff, que dizia professores para quê? Né? E aí eu queria perguntar assim, escola para quê, Rubem Alves? Eu vou citar uma frase atribuída a Mark Twain, que disse que ele nunca permitiu que as escolas interferissem com a sua educação. Escola para quê? E ainda bem que o Cervantes escreveu o Dom Quixote, né? O Kundera tem um ensaio, um livro chamado A Cortina, que ele fala, é um ensaio sobre literatura. E ele fala do Cervantes e do Dom Quixote. Ele diz que o Dom Quixote ele abriu a cortina que revelou um mundo diferente daquele que já estava pré-estabelecido até então. Até que ponto essa seria a missão da escola, né? Abrir a cortina da vida como ela é. Você sabe, há muitos anos que eu estou brincando com uma ideia, ainda vou desenvolver essa ideia, ainda vou publicá-la. A ideia é a seguinte, é criar um outro tipo de professor, que ele não ensina nem matemática, nem física, nem química, é um professor de espantos. Os gregos diziam que quando a gente se espanta, aí a inteligência faz a pergunta, porque a inteligência não é saber a resposta. Inteligência é saber fazer a pergunta. E quando você faz a pergunta é porque você está diante de um enigma. E a criança precisa aprender. E as crianças, elas são naturalmente abertas ao espanto. Eu me lembro uma vez, a minha neta, era aniversário da minha neta, e ela estava fazendo 2 anos, uma coisa assim, e a festa era na minha casa, tinha as coisas normais de festa de criança, e tinha chovido muito, então o gramado lá estava cheio de água, e de repente a menina desapareceu, a Mariana, cadê a Mariana? Mariana sumiu. Eu olhei, ela estava do lado de lá do gramado, agachadinha com a saia encostando no chão, ela estava lá observando uma coisa que eu não sabia o que era. Eu fui lá ver o que ela estava vendo. Ela estava vendo uma minhoca com excesso de água. A minhoca saiu, então a minhoca estava se mexendo e ela estava lá encantada. Mas as coisas do mundo, o mundo da... Ontem eu estava vindo de Porto Alegre para Campinas e eu procurei meu planeta favorito na janela do avião, até que eu achei. Vênus. E eu, de brincadeira, quando estou fazendo minhas falas, eu faço umas perguntas. A pergunta é essa, a pergunta. Por que é que Vênus nunca aparece no meio do céu? Eu não sei se vocês sabem por que é que Vênus nunca aparece, mas o que vocês sabem de astronomia chega para vocês darem a resposta, se vocês se puserem a pensar. Quer dizer, por quê? Por quê? A astronomia começou quando os astrônomos começaram a perguntar por que há estrelas fixas e há estrelas que não são fixas. Por quê? Isso que a gente precisa ensinar. O professor de espanto. A função do professor de espanto é só apontar e dizer, veja isso, veja isso, veja isso, veja isso. Para a curiosidade brotar, porque a educação, a aprendizagem se faz com a curiosidade, com o espanto, diante desse mundo fantástico no qual nós vivemos. Eu tenho tristeza da gente perder tanto tempo, tanta coisa para ser vista, tanta coisa para ser compreendida. E quando eu estudei no Rio de Janeiro, o meu colégio era perto
do Jardim Botânico. Pode continuar? Pode. Era perto do Jardim Botânico. Eu estou aqui. E nós tivemos que decorar classificações taxonômicas, botânicas, todas em latim, aquela coisa toda. Aprendemos o que o professor queria, que a gente escrevesse aquela palavra que a gente não entendia o que era. Mas a gente estava a alguns quarteirões do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O professor nunca levou a gente para visitar o Jardim Botânico. Não é possível. Professor, nós temos uma pergunta de telespectador para o senhor responder em 1 minuto e a gente encerrar o programa. Qual o tema que o senhor mais gosta de escrever? O tema que eu mais gosto de escrever é aquele que está me fazendo coceira naquele momento. Porque a gente não tem um tema que você gosta de escrever. O que está me coçando. Por exemplo, agora, por causa da idade, eu estou tendo uma predileção por escrever sobre a morte. Estou tendo uma predileção por escrever sobre o envelhecimento. Estou pensando nos velhos. Então, não existe um tema que seja predileto. A escritura vem para sarar uma ferida. Ostra feliz não faz pérola. A ostra, para fazer pérola, tem de ter alguma coisa que a incomode. Isso vale para a criação da gente, para a literatura. Alguma coisa me incomoda, me faz sofrer. Pode ser uma criança que eu vejo num semáforo. Se aquilo me faz sofrer, aí eu tenho vontade de escrever. Eu escrevo para parar de sofrer. Professor, nós vamos encerrar por aqui. Agradecemos a presença do escritor Rubem Alves, que nos honrou com a sua participação no 3-1, do escritor Gabriel Perissé e do educador e também escritor Rogério de Almeida, que igualmente nos honraram com a participação no 3-1. Mande suas sugestões para o e-mail 3a1@tvbrasil.org.br. Até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil.